Marcelo, me fala um pouco o que um júnior precisa fazer para ter boa formação? O que ele tem que estudar para entrar no mercado financeiro e ter um bom desempenho, brilhar e ter uma carreira de sucesso como você teve? Securato, eu acho que isso é uma pergunta bastante difícil. Eu vou te dizer o que eu acho baseado no que aconteceu comigo, né? Para ser investment banker, né? Acho que para ser investment banker, eu diria para você que vamos trazer desde o estudo do ensino fundamental, acho. Do fundamental, eu acho que tem que ser aquele cara que gosta de matéria de matemática. Então, mais voltado para exatas. Para exatas. Eu vou ser sincero, todas as aulas que eu tinha, só tinha uma aula que eu gostava, no ensino fundamental, que era matemática. O restante eu odiava. Eu fazia por obrigação, e não porque eu gostava. Né? E depois, para o ensino médio, eu gostava de 3 matérias. Matemática, física e química. Mais exatas. Mais exatas. Eu nunca gostei de história, nunca gostei de geografia, nunca gostei de biologia e nunca gostei de português. Na minha vida inteira, eu só tive um ano que eu fiquei em DP. 1 ano. E uma matéria só. Português no terceiro ano fundamental. Antes de entrar para o ensino médio. Só uma vez na minha vida. E na faculdade eu nunca fiquei em DP também. No mestrado nunca fiquei em DP. Só fiquei uma vez. Português. O tal do português. O tal do português. Eu era ruim pra cacete. Não gostava. Não gostava de ler aqueles livrinhos que... Né? Então, eu acho que... E todo mundo que eu conheço de investment banking não é um cara que necessariamente só gosta de exata. Porque exata, às vezes, fala, puta, exata é o cara que vai para engenharia. E não é verdade. Na realidade, minha carreira, eu não ia fazer administração de empresas. Eu queria fazer matemática. Eu queria ser professor de matemática. Sério? É mesmo? E eu não, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha prestado. Tinha prestado para matemática e, se eu não passasse, estudar à noite. E eu não prestei para nem GV, nem INSPER. Não, INSPER não existia. Nem existia, mas naquela época, matemática. Eu queria ser matemático. E eu não passei na USP. Burro, não passei na USP. E eu só tinha prestado para USP. Entendi. Então, eu acho que, voltando um pouco, por quê? Para ser investment banker, ou para ser gestor, cara, eu quando tomo minhas decisões, com tudo que você está fazendo, cara, sempre tem matemática. Eu penso só em matemática. Né? Quando alguém quer me enrolar, é difícil o cara me enrolar porque é matemática as coisas. Né? Então eu acho que o cara tem que gostar de exatas. Às vezes ele não precisa ser obrigado a gostar de física e química como eu gostava, mas matemática o cara tem que gostar. Porque matemática você aplica, é tudo na sua vida. E a gente estava falando um pouco sobre as faculdades e como você acha que deveria ser o currículo de finanças das faculdades hoje? Só de finanças? Só de finanças. Primeiro, o securato, eu acho que tem que ser obrigatório. Você vai rir do que eu vou falar. Um cara de finanças, primeira coisa, Excel. Concordo. Eu pego caras de faculdades que o cara chega e não sabe mexer em Excel. Ainda? Ainda. E das melhores faculdades do Brasil. Isso é um problema. Primeiro, não custa nada. Em vez de você ter na aula, lá nas grandes faculdades, algumas aulas que eu não quero mencionar por causa dos em respeito a professores, de cada 10 matérias, 5 para mim não são relevantes, substitui. Excel número 1. Excel 1, Excel 2, Excel 3, BI, tudo.
não custa nada. Vai ser barato, pouco, no mínimo uma hora por dia. 2. Inglês, business English. As pessoas saem da faculdade de business sem falar inglês. Bastante limitante. Então, Excel. Business English. Então, esses 2 fundamentais. Aí vamos para finanças. Então, finanças você pode dividir em várias coisas. Primeiro, que é o básico do básico. Uma aula de contabilidade tradicional. Um conta T. Com T. O cara tem que entender o que é um T. Se o cara não sabe o que é um T, não vai saber o que é contabilidade. O cara tem que entender o que é um T. E eu tive um professor de contabilidade na faculdade que era um cara sensacional. Um cara, desde o primeiro, nunca vou esquecer a primeira aula, estamos falando de quase mais de 40 anos atrás, né? Capital, caixa. Patrimônio líquido, ativo circulante. Cara, isso é fundamental. Contabilidade. O cara precisa entender de contabilidade. Antes de fazer matemática financeira, antes de fazer finanças corporativas, antes de fazer controladoria. Contabilidade. Contabilidade. Depois, o cara pode ir para controladoria mais finanças. Ou seja, entender das coisas básicas de gestão operacional financeira das empresas, né? Capital de giro, nível de estoque, todas aquelas coisas tradicionais que... uma análise de demonstração financeira. Exato. Você acabou de falar tudo. Análise de demonstração financeira. É pra você entender e ler aquele negócio. Saber ler. Perfeito. Puta, eu adoro isso. Eu adoro isso. Depois, matemática financeira. E eu aprendi matemática financeira, Securato, de uma maneira que a garotada hoje não aprende. Que é fazendo todas as fórmulas matemáticas até chegar na fórmula final. E foi um professor que eu tive, que era diretor do Banco Central. Sério? E esse cara era um livro meio vermelho, que eu não lembro mais o nome, desculpa, são 40 e poucos anos. Mas eu me divertia com a aula. Eu adorava a aula do cara. Tanto é que depois eu fui convidado para dar aula de matemática financeira e eu usei o livro do cara na faculdade. Sério? Eu, quando me formei, eu fui convidado por um diretor de uma escola que era da Coopers & Lybrand, que gostava do meu trabalho e falou: Marcelo, você dá uma aula de matemática financeira pro pessoal na faculdade? Eu dar aula de matemática? Não tenho nem mestrado, cara. Não, mas eu garanto. Vai lá e faz para mim. Então você também foi professor? Fui professor. Cara, eu ganhava tão pouco que eu dava aula de matemática financeira toda sexta-feira, às 7h30 da noite até às 11 horas da noite, e de sábado de manhã. Não dava faculdade. Tinha uma escola aqui ao lado da tua escola, Alameda Lorena com a Avenida 9 de Julho, tinha uma escola técnica numa esquina que hoje é um prédio da Vitacom, fazendo propaganda da Vitacom, pelo amor de Deus. Onde eu ia lá todo sábado de manhã, porque eu morava na Alameda Campinas com minha mãe, onde ia dar aula de contabilidade. Uau! São todas as facetas de Marcelo Weinstein. Que incrível! Eu adorava dar aula. Eu dava aula para caras, eu dava com microfone. 50 bandidos na minha frente. Agora, com 23 anos de idade. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que vai ser mais difícil de você responder agora. Essas matérias todas aqui, concordo com todas, são top. Como o júnior aprende a analisar um setor? Porque essa é a essência do que você se tornou. Você foi um baita analista de varejo. Depois você fez uma baita análise em telecom. Depois você virou um especialista e uma referência em real estate. Como é que eu aprendo
analisar um setor, entender um negócio, entender como é que aquela empresa, aquele cliente ganha dinheiro? Securato, eu acho que isso é natural, individual de cada um. Você pergunta, como você foi aprender setorialmente? Cara, curiosidade. Então vamos lá, me fala um setor que você queira que eu... Fala um setor. Fala um setor? Que eu entenda, né? Pelo amor de Deus. Não, Tudo bem, qualquer setor. Um setor mais didático é varejo, porque as pessoas vivem do varejo, elas conseguem. Exato. Vamos pegar varejo. Como analisar? É simples, pessoal. É muito simples. Vamos lá. Quais são as empresas benchmark nesse segmento? Pega 5 benchmark. Então vamos lá. Varejo. Quem eu pegaria? Primeiro, as grandes empresas de apparel, fast fashion. Lojas Renner. C&A. Riachuelo. Muito bem. Depois as mais satélites, que são os benchmarks. Vivara. Asus, que é a Arezzo com a outra empresa que eu esqueci o nome. Puxa, quer conhecer um pouco mais varejo, mas é muito diferente? Mercado Livre, que não é só varejo. Magazine Luiza. Né? Tem as de material de construção. Aqui material de construção você tem muita pouca informação disponível. Ah tá, você está focando nas públicas. Porque é uma maneira de você ter capacidade analítica. Tá bom. Né? Porque uma Leroy Merlin, com todo o respeito, é uma empresa extraordinária, mas você não tem acesso a balanço dos caras. Nem aqui, nem lá. Né? Tem os supermercados. Uma GPA, Carrefour, Açaí, Grupo Mateus. Tem as drogarias. Panvel e a Droga Raia. Muito bem. Cada um com suas características. Então, nós separamos em 4 praticamente. Né? Então, cara, você quer entender? Pega 3 só primeiro. Pega essas 3 primeiras. E faz uma análise comparativa entre as empresas. Tudo. De cima para baixo. E no balanço, exatamente a mesma coisa. E faça análises comparativas. Por que esse cara aqui tem margem de 25, esse tem margem de 30, esse cara tem margem de 35? Fazendo a mesma coisa. Entenda isso. Primeiro você precisa entender isso. Conta para eles que a gente ia no supermercado. Como assim? E no Deutsche Bank a gente tinha que fazer uma análise. E aí todo mundo que trabalhou com você foi pelo menos uma vez ou num supermercado ou numa loja. Aí a gente via posicionamento de marca, quem eram os produtos concorrentes, preço. Mas a gente muito nisso quando a gente fazia aqueles trabalhos de M&A, por exemplo, de personal care. Então nós estamos trabalhando na época Ox, né? Naquela época comprando a Ox. Cara, quero saber, a gente ia para o supermercado para saber quais são os concorrentes, né? Qual é o price point de cada concorrente? Qual é o posicionamento de cada concorrente? Mas é mais ou menos isso no balanço, né? Então, você tem margens, você tem quanto esse cara gasta de G&A para tocar aquele business e o outro toca? Quanto esse cara tem de despesas de vendas? Por que esse cara é melhor que... Mas não adianta você só ver o percentual. Você precisa estudar, pegar o relatório trimestral do cara e ver a história do cara, né? O capital de giro, por que a empresa A tem estoque de 160 dias e a empresa B, que é do mesmo segmento, tem 120 dias? Uma coisa... E a evolução? Para você entender o que está acontecendo no setor e em cada empresa específica. Por exemplo, saiu agora o balanço da Merlin. Para mim é importante. Né? Por que você está olhando Merlin, Marcelo? Por que você está olhando Merlin, Marcelo? Porque eu quero saber o quanto... Eu tenho um cara, um analista, que me diz o quanto o e-commerce está crescendo no Brasil. Eu pego as maiores empresas de e-commerce e eu quero saber quanto que ele está vendendo
o first P, né, que é o que ele vende, o marketplace, consolidando sobre o total do mercado. Eu quero saber quando esse cara está crescendo. Por que o Meli está crescendo e a Magazine Luiza não está crescendo? Por quê? Porque eu vejo industrial real estate, eu vejo parques logísticos. Eu quero saber se esse cara está crescendo, qual o potencial que esse cara tem de aumento de absorção líquida de metros quadrados no segmento de parques logísticos. Eu sou obrigado a saber. Então você está contente que o TikTok vai entrar em marketplace agora? Marquenta. Quanto mais gente entrando, melhor. Né? Então, o que eu quero dizer assim, voltando à tua pergunta, o cara tem que se... É dedicação total ao análise, primeiro, comparativo. Aí, faz uma coisa, veja as empresas no exterior. É outra escala. Mas aprenda o que está acontecendo com essas empresas no exterior. Né? Aqui é fácil falar do jeito que eu falo, porque é minha vida. São 40 anos fazendo a mesma porcaria, tá certo? Mas é assim que as pessoas precisam começar. No JP Morgan, um amigo meu, chama Felipe Heinemann, caraca, sensacional, adoro ele. Ele falava, Marcelo, você é o único banker, na época, hoje todo mundo deve fazer isso, né? Que lê relatório trimestral de todas as empresas listadas na bolsa, dos setores que eu cobria. Eu olhei para ele e falei, como? Por que só eu? Você está dizendo que as outras pessoas não leem no detalhe? Então como sabe o que está acontecendo com os caras? Não, você é o único cara que lê. O único cara que eu vejo que fica na tela lendo os relatórios de... É isso, você tem que se dedicar, você tem que... Eu, por exemplo, não estou olhando real estate no Brasil, falando de... Eu estou fazendo uma analogia ao setor que nós estamos falando aqui em varejo. Eu sei, eu cubro 13 setores dos Estados Unidos. Eu tenho um fundo americano. Eu cubro 55 empresas nos Estados Unidos. Eu leio sobre 55 empresas nos Estados Unidos. Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, eu preciso saber. E tudo que está acontecendo no real estate no Brasil, eu preciso saber. Você fala, que tem que ver uma coisa com a... Tem tudo a ver. Claro. Não é um mercado global, mas tudo que acontece em relação à oferta, à demanda, impacto disso no preço do aluguel, impacto da taxa de juros no preço dos ativos. O que acontece tem muita semelhança. Então, por exemplo, lá, para mim, o que é importante? Olha, quando chega num patamar de X de vacância, o preço começa a cair. Eu vejo que no Brasil acontece a mesma coisa. Às vezes é um pouco... Talvez seja outro threshold. Mas é outro, exato. Mas não é muito diferente. A diferença não é grande. Então deixa eu tentar resumir, para quem se perdeu em tudo isso. O analista vai entender um negócio, começa com um setor que tem informações públicas. Pega todas as empresas que são listadas desse micro segmento, que são comparáveis, e faça uma análise vertical e horizontal, cruzada de todas essas empresas. E você vai olhar balanço, você vai olhar DRE, administração e fluxo de caixa, todas as linhas, tudo. Leia a porcaria das demonstrações financeiras, porque lá nos relatórios tem muita informação, não é só os números. Nota explicativa, esse que é um problema das pessoas hoje. Elas não veem nota explicativa. Dando nomes aos bois. Eu como CIO, hoje eu sou CIO também, né? Quando vem alguém querendo me vender no comitê, seja na Brook, seja na Canum, cara, venha preparado. Você não vai conversar. Imagina eu tendo que conversar com Bruce Flatt. Bruce Flatt é o número 1 da Brookfield. Esse cara adora o Brasil. O cara, eu e o meu chefe aqui no Brasil, que era o CEO, eu era o CIO. Eu tinha que sentar na frente de Bruce Flatt, que é um homem que hoje administra nada mais do que $1 trilhão. Esse cara, eu tinha que encarar esse cara. Esse cara era fantástico. Eu adorava o cara. Pela simplicidade e pela inteligência. Você imagina como eu tenho que estar preparado, como eu tinha que estar preparado para convencer um cara desse para comprar alguma coisa no Brasil. Esse cara vai te fazer simplesmente poucas perguntas, mas vai fazer a pergunta
que para ele é importante. Que às vezes para você não é importante, mas para ele é importante. O que é importante para ele, com certeza, é muito importante. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar estudado. Não tem uma pergunta que um cara de cima te faça que você não saiba responder, você não vai convencer um cara a investir. Mas quando você estava explicando, uma coisa me chamou a atenção. Que ao ler as demonstrações financeiras, não é só da última. É a evolução dessas notas explicativas. Então não é o capital de giro, é como o capital de giro chegou onde ele está. Exato. Não é o capex, é como esse capital foi investido ao longo dos anos. Né? Então... Isso é fundamental. É o que eu digo para meus analistas na nossa empresa. Você, para chegar aqui, você tem que ter olhado todos os fatos relevantes que levaram à aquisição desse ativo. Eu tenho que saber o detalhe disso aqui, não o que é hoje, que como chegou aqui e como vai para onde que vai. Então, é o negócio do balanço do varejo que a gente falou. Uhum. Né? Evolução do capital de giro. Por que esse cara há 3 anos tinha capital de giro líquido, vamos supor, de 30 dias, agora é 60 dias? O que aconteceu? O que aconteceu, cara? Como é que foi o impacto disso nas vendas? Por que os outros estão se os outros estão acontecendo a mesma coisa? É um movimento setorial ou um movimento individual? Exato. Então, o cara tem que perder tempo. Não tem jeito. Não tem freelance na vida. Não adianta que você vai ser um cara de sucesso pensando que você vai trabalhar só das 8 às 6. Não vai. Infelizmente, eu não conheço um cara. Se você me dá um nome, eu vou abaixar a cabeça. Mas eu não conheço um cara que trabalha das 8 às 6 e que teve uma carreira relevante. Não pode ter. Não pode ter, porque você... Veja bem, aquela coisa que eu, quando ia fazer uma apresentação, não importa, cara. Você fica a noite inteira preenchendo a apresentação do que você vai falar, porque a pergunta vai ser feita. E quando você vai encarar um cara melhor que você, eu tenho uma maneira, todo mundo, às vezes, eu falo isso para muita gente e as pessoas às vezes não escutam isso. Eu sempre acredito que o cara que está na minha frente é mais inteligente que eu. Eu sempre. Você tem que saber, nunca subestime a pessoa que você está tentando convencer ou está conversando. Às vezes ela parece muito menos inteligente que você, mas ela é muito mais inteligente que você. Então, quando eu digo para o meu pessoal, em relação a toda a questão de quando você vai fazer um pitch de venda, porque eu tenho que levantar capital às vezes, né? Então eu preciso convencer alguém que aquilo é um bom negócio. Não, que se registra que eu sou investidor do seu fundo. Obrigado. Eu também. Eu sou o terceiro. Sou o terceiro maior investidor. Então, tudo que acontece lá dói para mim bastante. Então, mas não está fácil a vida. O que eu quero dizer é o seguinte. Não tente enganar ninguém. Vá com a lição de casa feita e antes de conversar com um cara, você tem que se perguntar quais são as 5 perguntas mais relevantes que ele vai te fazer. O que eu fazia com Bruce Flatt, como fazia com Brian Kingston, com Roberto Perrone. Hoje em dia você pode até usar o ChatGPT para te falar, né? Ô ChatGPT, está acontecendo isso. Quais são as 5 perguntas que o cara vai me fazer? Mas ainda prefiro, nesse setor que eu prefiro eu ainda. Porque eu te garanto que as perguntas que o Bruce Flatt faz, o ChatGPT não ia me avisar, porque é muito específico de algumas coisas que ele tem que escutar primeiro o Bruce Flatt, a não ser que ele tenha acesso ao que o Bruce Flatt está falando, né? Senão é muito difícil. Então, eu sempre falo, o cara que está na minha frente é mais inteligente que eu. E eu tenho que estar muito mais preparado do que eu imagino, porque se eu ratear, acabou. Então,
tudo tem a ver. Análise é o que eu sempre fiz na vida e coloquei em prática. Sensacional. Marcelo, tenho certeza que iluminou a vida de muita gente que está perdida pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, onde eu tenho que me desenvolver. Me perguntam isso todo dia. Se você me permite, eu adicionaria só uma coisa. Aprendam inteligência artificial. Isso, você está na fronteira do conhecimento. A inteligência artificial não vai roubar o emprego de ninguém. É alguém que conhece inteligência artificial e sabe usar isso que vai roubar o teu emprego. Então, hoje... Eu tenho usado, né? Por exemplo, hoje, tem muita coisa que meus analistas fazem que eu pego lá e falo, quero isso. E, às vezes, faz muito bem feito. Né? E, às vezes, não tão bem feito como meu analista. Por quê? Porque ainda tá melhorando, tem que se desenvolver muito. Né? A gente usa muito isso. E eu uso aqui no meu celularzinho, sempre tem o meu para dúvidas. Não tem dúvida nenhuma. Isso vai substituir. Ele vem acrescentar, né? Ele vem acrescentar e aumentar a produtividade. Né? Um analista de investment banking da minha época e hoje ainda que eu vejo, o nível de produtividade é muito baixo. Você usa uma mão de obra cara para alguns serviços não muito sofisticados, que é coleta de informação. Onde o AI ele é fantástico para isso. Tem que melhorar muito, porque eu testo muito o AI. Eu testo muito ele para ver o nível de atualização que ele tem das coisas, né? Se ele está pegando o número correto. Né? Eu testo muito, mas hoje já ajuda muito, mas com o tempo, imagina daqui a alguns anos o quanto vai ajudar. Né? Tomara que não substitua ninguém. O tempo dirá. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda.